Olá, tudo bem? Sou Maria Eugênia, Mair De Biasi, sou fisioterapeuta. Tenho a minha formação toda em parte da neurologia, com pós-graduação em neurofisiologia e o mestrado e doutorado na questão da Faculdade de Medicina da USP. Hoje a gente vai falar no nosso tema de aula, né, da nossa disciplina de neurociência e controle motor, sobre o centro gerador de padrão. Então a gente vai ver ali como que é feita essa geração desses programas motores e como que esses programas motores espinhais eles agem para a nossa caminhada. Nossa caminhada, na verdade, ela não se dá somente com a nossa comando do córtex até a parte dos nossos músculos, né? A gente precisa ter um efeito repetitivo, né? Então a gente precisa de um reflexo. E para que esse reflexo então aconteça, eu tenho ali uma situação que é justamente da circuitaria da medula espinhal. Então, como que isso acontece, né? Nós temos ali o reflexo extensor cruzado, né? Que ele, ao tempo que um membro inferior ele vai ficar mais estendido, ou seja, esticado, o outro ao mesmo tempo vai estar fletido, né? Dobrado. Então, eu tenho uma fase de apoio e uma fase de balanço, para que haja a caminhada. E quem vai gerar, né, essa caminhada simultânea é justamente o centro gerador de padrão. Como que eles começaram a descobrir isso? A primeira coisa é a neurociência. A neurologia clássica, ela coloca o quê? Ela nos diz que, uma vez que há uma lesão neurológica, que seja no córtex ou medula, a gente não tem uma recuperação motora. Já a neurociência, ela nos traz uma outra visão. Ela vai pela parte dos estímulos, né, de que nós nascemos com mais de 100 bilhões de neurônios e desses 100 bilhões de neurônios a gente usa 10% da nossa capacidade cerebral. Isso quer dizer o quê? Na parte que se eu tenho uma sequela de uma lesão nervosa, né, de uma lesão neurológica, eu vou conseguir acionar, conforme os estímulos bem orientados, numa reabilitação motora, eu vou conseguir direcionar esses estímulos para começar a fazer a sua movimentação, né? Então, com isso, por exemplo, um treino de marcha após uma pessoa que tenha tido um derrame, né? Ou seja, um AVC. Então, com isso, eu preciso pensar como que foi iniciado na literatura científica essa visão, né, de que após uma secção, né, e aí com isso como que eles descobriram esse centro gerador de padrão. O centro gerador de padrão, então, ele faz parte da circuitaria da medula espinhal, sendo que foi um dos primeiros estudos, eles cortaram a cabeça de galinhas e viram que elas continuavam a fazer o movimento da caminhada. Um outro estudo clássico que se tem, né, que é um estudo lá da década de 90, que é justamente uma secção num gato, né? Então eles pegaram um gato, fizeram uma secção na medula na parte torácica e depois de um tempo eles começaram a ver que com o estímulo de suspender esse gato então tinha um suspensor, colocava as patas do gato, né? As dianteiras estavam boas e as traseiras não. Então, com isso, colocavam em cima de uma esteira rolante, essa esteira, então, começava a desenvolver o movimento e o gato, com bastante treinamento em cima dessa esteira, ele volta a ter a sua função nas pernas posteriores. Ora, se fosse tão fácil assim, uma pessoa com uma lesão em medula que esteja numa cadeira de rodas, era só eu fazer esse tipo de movimentação. Não é bem assim que acontece. Na verdade, quando a gente coloca esse paciente, né, que é um lesado medular, com a sequela de lesão medular, com uma paraplegia, por exemplo, e senta numa cadeira de rodas, ele precisa de outros sistemas também, outras musculaturas para deixar ele em pé e ele deambular. Mas esse treino motor de marcha sobre a esteira com a suspensão, né? Então, colocado nesse paciente para que a gente consiga, através de essa repetição e acionar essa circuitaria da medula espinhal do nosso centro gerador de padrão, que a gente consiga acionar algumas musculaturas que estão ali adormecidas após a lesão. Por exemplo, flexores de quadril,
a parte da tríceps sural, que é o que a gente faz o impulso na nossa marcha, né? Então tem algumas situações para pacientes, por exemplo, que tem Parkinson, que tem uma marcha que a gente chama de festinada ou festinante, que é um passo curto, né? A gente consegue com essa suspensão, até mesmo por segurança, colocar a esteira rolando e ele em cima da esteira caminhando e melhorar a sua cadência da sua movimentação. Então é isso que nós procuramos e que a neurociência e esse controle motor nos mostra, né, diferente da neurologia clássica, que uma vez que fez a lesão não existe mais e a gente não consegue recuperar. Então por aí a gente vai começar a entender na nossa aula de neurociência e comportamento motor e controle motor justamente essa situação de como se dá esse comando em córtex, como que a gente consegue fazer, por exemplo, um estímulo e até mesmo voltar a alguns movimentos, dependendo desse quadro clínico, para que a gente consiga então melhorar a qualidade de vida de um paciente que seja portador aí de alguma sequela neurológica. Isso vai ficar para a próxima aula. Eu vou pedir para vocês então estudarem o centro gerador de padrão. Tá? Com isso, na próxima aula, eu quero que seja estudado, além do centro gerador de padrão, a sequela da lesão medular, para que a gente possa discutir a questão do controle motor, medula espinhal e como a gente pode trabalhar, por exemplo, na reabilitação. Até mais!